Aproximadamente, o consumo de EPIs no Brasil é em torno de 5% do mercado mundial. O mercado nosso é em torno de 5% do mercado mundial. 5%, 6%, varia um pouco. De 5% a 6% do mercado mundial. O consumo, nós temos um potencial muito grande, por exemplo, para ampliar esse mercado. Hoje, a gente acredita que a gente só atinge 25% do potencial de mercado do Brasil. 26, que é a minha conta, né? Um quarto. Um quarto do... A gente atende só um quarto. Aí fala assim, mas como? Tem uma lei, né? Bom, a legislação brasileira, a NR6, que é as NRs, a NR6 fala de EPIs, ela está focada em trabalhadores seletistas. Certo. A gente sabe que, pegando dados do IBGE, tudo, que nós temos em torno de 109 milhões de trabalhadores. Desses 109 milhões de trabalhadores, tem alguns que estão desempregados, mas vamos fazer uma conta com 100 milhões, vai? Arredondando. Só para dar uma arredondada aí. Só 40% desses estão em empresas que seguem seletistas, ou seja, que tem carteira de trabalho, tudo. Então, 40%, 60 milhões estão fora do mercado formal. Ou formal ou são ligados a governo, que daí não são seletistas, né? Tem uns 15, tem alguns 18 milhões, estatutários, né? Tal, mas só 40 milhões. Desses 40 milhões, metade está em micro e pequenas empresas. Então, você está falando que 20 milhões, assim, seria um grande mercado. Não, então, as empresas todas, tudo que a gente fala, todas a revista Proteção, a revista CIPA, as revistas do setor, estão falando para 20 milhões. Uhum. Porque quando você tem pela NR4, né? Você tem menos de 50 funcionários. Não tem nenhum profissional, não tem CIPA, não tem. Então, você precisa ter mais de 50 funcionários. Ou seja, dos 40 milhões, 20 milhões estão em empresas que quem decide o produto que vai fornecer é o próprio empregador, que muitas vezes não conhece a legislação. Não tem tecnicamente alguém que ajude, acaba comprando errado ou nem comprando. Provavelmente nem comprando, mas também comprando muito errado. Uhum. Depois vamos falar de EPI certo, que é outro projeto nosso. Então, dos 100 milhões, trabalhadores que estão em médias e grandes empresas são 20 milhões. Estou dando um número. Eu chego a 26 porque dos outros 20 eu acredito que 6% ainda fazem alguma coisa. Eu não posso garantir que estão fazendo alguma coisa de uma forma certa, não estão dando EPI certo, mas se preocupe da EPI. Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção. Estou aqui mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje o meu entrevistado é o engenheiro Raul Casanova Júnior. Ele é diretor executivo da Animaseg, diretor executivo da Abraseg, Associação Brasileira dos Importadores de Equipamentos, e a Animaseg é a Associação dos Fabricantes de Equipamentos de Proteção, e também superintendente do Comitê CB32 da ABNT, que trata sobre equipamentos de proteção. Após a vinheta, a gente conversa com ele sobre mercado de segurança do trabalho. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Raul, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências.
Obrigado, eu que agradeço o convite e é um prazer estar com você, um grande amigo de muito tempo. Bom, a gente está, eu te dou as boas-vindas, mas eu estou na casa da Animaseg porque o estúdio da proteção aqui em São Paulo é dentro da Animaseg, né? Obrigado também por essa parceria com a proteção. É um prazer recebê-los aqui, pode até ampliar a participação. Legal. Raul, você, há quantos anos? Você está 30 anos, mais de 30 anos na área de segurança, né? Você é Eu não até sei, comendador, né? não precisa lembrar, né? 32 anos. 32 anos, você conhece o mercado de segurança como poucos, né? Porque você tem muitos empresários que conhecem bem a sua área, né? O seu produto, né? Mas você tem uma capilaridade de todos os EPIs, todos, aliás, não só EPIs, EPCs e outros equipamentos que hoje compõem a proteção ao trabalho, né? Então você é talvez um maior especialista de mercado, genericamente falando, porque conhece todas as áreas, né? Não, maior não, mas É um dos o fato de eu estar pontos bastante tempo, o fato de estar bastante tempo, a gente tem, mas sempre generalista, né? Não especificamente de cada setor. Claro. Né? Claro, tem o cara que é especialista em calçado, tem o cara que é especialista em luva, o outro em proteção respiratória e tal, mas é difícil ter alguém que tenha essa visão global de conhecer o mercado com você. Mas não tão profundo quanto Não, cada um deles, com claro. certeza, cada um. E como é que você vê a evolução do mercado de segurança de equipamentos de proteção do Brasil nos últimos anos aí? Bom, o mercado mudou muito nos últimos anos, né? E eu acho que tem evoluído bastante. A gente ainda tem muito a evoluir, né? Tanto o mercado quanto a qualidade do produto. Nós evoluímos muito, se a gente pensar como estava quando eu entrei aqui em 93, acho. 93, então. Então, teve muitas mudanças e a legislação também mudou bastante, sempre tentando melhorar e levantar a régua, né, como a gente fala. Então, o mercado evoluiu bastante. Agora, especificamente, podemos entrar em algum detalhe. Bom, a Animaseg, a Abraseg, você é diretor executivo da Abraseg, a Associação dos Importadores de Equipamento, e a Animaseg é a Associação dos Fabricantes de Equipamento. Então, as duas instituições, elas trabalham, existe a necessidade, porque em algum momento existe algum conflito entre fabricante e importador, porque é a questão de mercado, então por isso é que existem as duas entidades, mas elas trabalham muito juntas, né, na defesa do produto brasileiro e do produto oferecido ao mercado brasileiro, né? A Animaseg é de 78, né? Sim. E a Abraseg de 95. E ela foi criada, a Abraseg, na época, por causa dessa diferença de entendimento entre fabricante e importador. Mas com o passar dos anos, essa diferença foi até diminuindo bastante, porque é difícil você ter um fabricante, só fabricante, então se mistura. Então você pega muitas empresas associadas nossas, é tanto fabricante quanto importador. A Abraseg, até 2 anos atrás, ela era importadores e distribuidores. Aí tomou uma decisão de ficar só importadores. E a Animaseg hoje está Associação dos Fabricantes, mas não pode se dizer que não tenha muitos importadores também dentro da Animaseg. Aliás, sobre distribuidores, né, a gente vai ter um evento na Expo Proteção, que é um encontro das empresas, das lojas e revendas de EPI, de equipamentos de proteção, né? Você vai ser um dos mediadores lá da programação. E sobre isso, né, a gente tem a pesquisa que a proteção realizava, agora não realiza mais, do mercado de EPIs, e na década de 90, final de 98, a gente fez um levantamento lá e que a gente constatou que 40% das vendas, né, eram feitas por distribuidores e revendedores, e 54% eram a empresa mesmo com a sua equipe, ou representante, ou a venda direta do fabricante, né? A gente vê que esse cenário tem cada vez evoluído mais para a venda ser feita pela revenda e distribuidor, e lojistas, e internet e tal, e o fabricante, que antigamente tinha um papel muito forte na venda, da venda direta ao consumidor, B2C, né? Isso, Hoje ele trabalha muito mais com a revenda e com os distribuidores, né?
Essa mudança dá uma evidência para esse papel do distribuidor, de ele cada vez mais ter uma responsabilidade de ser o principal elemento de comercialização de produtos, né? Não, foi ampliado bastante a parte de distribuição, ou seja, as empresas usando os distribuidores para chegar no cliente final. Mas ainda não estamos no ponto, por exemplo, do mercado americano, né? Que a distribuição praticamente todas as empresas fazem Mas está bem perto, né? Já está chegando. Não, eu acho que ainda está longe, mas inclusive um dos assuntos que a gente vai discutir nesse fórum que vai ter na Expo Proteção vai ser justamente sobre isso, ou seja, o fabricante não passar muitas vezes por cima do distribuidor e vender diretamente quando quem está fazendo o trabalho. Os dois fazem o trabalho, mas cada um focado em formas diferentes. Acho que essa é uma discussão que tem que ter entre os fabricantes e os distribuidores. E um dos motivos pelos quais a Abraseg, que era também com distribuição e ficou só com o importador, é porque são objetivos diferentes e formas diferentes. Então, a Abraseg chegou à conclusão que era melhor reunir só os importadores, mesmo porque ela nunca foi muito forte com os distribuidores, né? Uhum. E para ter bem claro qual a definição e qual é o objetivo de cada um. O importador, ele vende para o distribuidor, então ele ficaria... Há um conflito também aí, né? Mesma coisa que a Animaseg. A Animaseg é fabricante e não tem sentido ela representar os distribuidores, porque ela vende para os distribuidores. Então, em algum momento, ela vai ter algum conflito, né? De disputa de mercado, a forma de comercializar, né? Então... E às vezes até as pessoas podem entender que a Animaseg e a Abraseg sejam polos opostos, sim, né? Mas 95% dos interesses são comuns. Tem alguma coisinha na parte de importação contra, vamos dizer, o fabricante nacional ou vice-versa, mas na prática os importadores teria, por exemplo, os fabricantes nacionais algum problema, por exemplo, se você pegar uma empresa que abre uma porta e começa a importar o produto. Agora, esses importadores que tem hoje no Brasil são importadores que já estão há muitos e muitos anos e os interesses são comuns aos fabricantes também. Só para esclarecimento. Então, não há assim, um conflito entre fabricante e importador, pelo menos no nosso setor. Raul, recentemente você esteve na Bélgica, né? Participando de um evento de entidades e fornecedores. Conta um pouquinho sobre essa experiência e o que a Animaseg foi falar lá. Bom, já há alguns anos a gente tem um envolvimento com a ESF. ESF é a entidade que reúne vamos dizer assim, de uma forma simples, as Animasegs, as associações de fabricantes nacionais na Europa. E a gente tem já participado, quando a gente vai na A+A, em reuniões com eles, tudo. E nós tivemos uma reunião acho que foi em abril. E eu comentei que nós estávamos lançando um selo de sustentabilidade de EPIs. Eles ficaram muito interessados e me convidaram para apresentar esse selo de sustentabilidade no seminário que eles fazem a cada 2 anos, que foi agora em junho. E eu fui lá e apresentei o nosso selo de sustentabilidade, que eu posso até explicar um pouquinho aqui do que se trata, né? E eles ficaram muito interessados porque eles comentaram que é o primeiro selo. Selo de sustentabilidade já existem alguns, vários setores empresariais. Vários setores empresariais e genéricos também, mas especificamente para EPIs, o nosso é o primeiro do mundo que tem esse selo. Então, eles querem ver como que a gente está tratando o assunto e como ele é específico para a área de EPIs. E que desafios esse selo está trazendo para a Animaseg e para as empresas do setor? Bom, o nosso selo é um selo de ESG, né? Então, a parte ambiental, social e governamental. Perfeito. E nós temos 83 indicadores distribuídos entre o ESG. E esses 83 indicadores vão colocar os fabricantes de equipamentos de proteção individual,
no patamar de atender o que vai ter agora lá em Belém, né? Que vai ter agora A COP. a COP30, né? Sim. Na COP30 não é 30, né? Bom, mas a COP e fazer com que a gente... O que acontece? Existe um movimento mundial fazendo com que os consumidores, as grandes empresas consumidoras, e também para você exportar, você tem que mostrar a tua eficiência na parte de sustentabilidade. Então, as empresas grandes, aqui no Brasil também, elas exigem que os seus fornecedores, seus subfornecedores, apresentem um trabalho na área de sustentabilidade. Comprovem Uma formalização do a processo. formalização do seu processo na área sustentável. Perfeito. E isso é um movimento mundial. Claro. Só que como você comprova isso? Então, a Animaseg está criando esse selo para que os nossos fabricantes possam comprovar para os seus clientes e também para poder exportar que ele atende a aqueles requisitos, os indicadores de ESG. De ESG, que a gente se baseia nos indicadores, os básicos. São os indicadores GRI, quem entende do assunto entende. GRI são os básicos, mas aí nós contratamos uma empresa de consultoria que amoldou todos esses básicos e mais alguns específicos da nossa área para poder atender afeta também os importadores também. Sim. Então, por exemplo, o que a gente está exigindo, aliás, é uma das coisas que a gente precisaria no Brasil também fazer, né? Exigir de quem traz o produto de fora, ter as mesmas exigências que você faz para as empresas aqui no Brasil. Não é o selo ESG, o selo ESG tem esse mote, mas até nos impostos, né? Porque às vezes a gente fala que não pode, por exemplo, ter trabalho escravo e importa de países que têm. De países que têm e que venha com preços muito mais baixos e acabam até acabando com uma empresa brasileira, várias, até um setor inteiro, porque não consegue competir em preço e esse produto está sendo fabricado fora do Brasil com trabalho escravo, com todas as... Um dumping comercial que acaba prejudicando o fabricante brasileiro. O fabricante nacional, e vários setores já foram afetados. Você me perguntou no início a respeito do mercado, várias... Porque EPI são vários, né? Então, tem calçados, tem vestimentas, alguns foram óculos, alguns foram muito afetados e diminuiu o número de empresas aqui no Brasil grandemente por causa de uma competição que muitas vezes o produto vem de lugares que não têm condições de competição com a gente, só que não tem essa exigência de fora do que é exigido aqui no Brasil. Estou falando em geral, mas o que nós queremos mesmo quem vem... É voluntário, é um selo voluntário. É um né? selo voluntário. A empresa ela opta por fazer ou não e usar isso como um diferencial, digamos, de mercado. Mas a gente quer que cada vez mais isso aí seja exigido pelas empresas consumidoras e é uma tendência, né? Nesse momento no mundo, né? Isso era um movimento mundial. Os Estados Unidos agora, nesse momento, deu andado um pouquinho de lado, não vamos entrar nesse mérito, andou um pouquinho de lado, mas isso a longo prazo não tem como... Nós temos que cuidar do nosso planeta. É um processo irreversível. É um processo irreversível. Tem que ter esse cuidado de cuidar do meio ambiente, do social e da gestão, né? Parte governamental. Nós teremos alguns exageros que existem. Às vezes nessa área tem alguns exageros políticos, né? Nós não entramos nessa área, nós entramos na parte técnica mesmo. Perfeito. Raul, a Animaseg, há alguns anos, eu até me resgata o tempo, começou a fazer os indicadores de mercado de... Desde 2003. Então nós estamos falando de 22 anos já. Isso. Final do ano, então vai sair a edição 22, né? E esses indicadores, eles são uma ferramenta importante para conhecer um pouquinho do mercado. Como é que você avalia o mercado brasileiro em relação ao mundo? Vocês têm até essa comparativa. Fala um pouquinho sobre isso, uma comparação, digamos,
a importância do Brasil no mundo, algumas peculiaridades que esses indicadores nos trazem, consumo maior de determinados equipamentos. Fala um pouquinho, Puxa, isso dá para a gente falar o dia inteiro. Sim. Aproximadamente o consumo de EPIs no Brasil é em torno de 5% do mercado mundial. O mercado nosso é em torno de 5% do mercado mundial. 5%, 6%, varia um pouco. De 5% a 6% do mercado mundial. O consumo, nós temos um potencial muito grande, por exemplo, para ampliar esse mercado. Hoje a gente acredita que a gente só atinge 25% do potencial de mercado do Brasil. 26% que é a minha conta, né? Um quarto. Um quarto do... A gente atinge só um quarto. Aí fala assim, mas como? Tem uma lei, né? Bom, a legislação brasileira, a NR6, que é as NRs, a NR6 fala de EPIs, ela está focada em trabalhadores seletistas. Certo. A gente sabe que, pegando dados do IBGE, tudo, que nós temos em torno de 109 milhões de trabalhadores. Desses 109 milhões de trabalhadores, tem alguns que estão desempregados, mas vamos fazer uma conta com 100 milhões, vai? Arredondando. Só para dar uma arredondada aí, só 40% desses estão em empresas que seguem seletistas, ou seja, que tem carteira de trabalho, tudo. Então, 40%, 60 milhões estão fora do mercado formal. Ou formal ou são ligados a governo, que daí não são seletistas, né? Uns 15, tem alguns milhões, estatutários, né? Tal, mas só 40 milhões. Desses 40 milhões, metade está em micro e pequenas empresas. Então, você está falando que 20 milhões, assim, seria um grande mercado. Não, então, as empresas todas, tudo que a gente fala, todas a revista Proteção, a revista CIPA, as revistas do setor, estão falando para 20 milhões. Uhum. Porque quando você tem pela NR4, né? Você tem menos de 50 funcionários. Não tem nenhum profissional de segurança, não tem CIPA, não tem. Então, você precisa ter mais de 50 funcionários. Ou seja, dos 40 milhões, 20 milhões estão em empresas que quem decide o produto que vai fornecer é o próprio empregador, que muitas vezes não conhece a legislação. Não tem tecnicamente alguém que ajude, acaba comprando errado ou nem comprando. Provavelmente nem comprando, mas também comprando muito errado. Uhum. Depois vamos falar de EPI certo, que é outro projeto nosso. Então, dos 100 milhões, trabalhadores que estão em médias e grandes empresas são 20 milhões. Estou dando um número. Eu chego a 26 porque dos outros 20 eu acredito que 6% ainda fazem alguma coisa. Eu não posso garantir que estão fazendo alguma coisa de uma forma certa, não estão dando EPI certo, mas se preocupe da EPI. A fiscalização no Brasil, ela tem poucos profissionais. E não tem uma tendência de ampliar esse número de fiscalização. E ela está focada não em uso ou não de EPI, ela está focada em trabalho escravo, e várias outras coisas, carteira de trabalho, se tem, se não tem. Inúmeras normas, uma série de itens para ser... Todas as outras NRs têm que ser cumpridas. A Claro. NR6 é uma delas que não é a prioridade da fiscalização. Então, a fiscalização é feita basicamente nesses 20 milhões de trabalhadores, que são as médias e grandes empresas. Estou falando dos 40% ali, estou falando em milhões porque, como eu peguei 100, a porcentagem é igual, né? Os outros 20 e os outros 60 é terra de ninguém, né? Inclusive funcionários públicos que não usam EPI. Funcionários públicos. Que não usam, não tem SESMIT, que não tem estrutura, que acabam sendo totalmente abandonados nas questões de prevenção de acidentes e doenças. Então, o mercado brasileiro, ele poderia ser muito maior. Eu posso pegar por outro lado. Por exemplo, a gente pega nossos indicadores de mercado que você comentou e faz uma conta, divide a quantidade de gasto do mercado, divide pelo número de trabalhadores e dá quanto se está se gastando por trabalhador por ano. Uhum. E esse número, por exemplo, se você comparar com a média Estados Unidos e Europa, o número é 5 vezes menor, ou seja, 20%.
Ou seja, Tem sentido os 20%? Então. os 26 que eu falo tem sentido. Por quê? Eu falo o número da Animaseg, né? Porque 20... a média europeia e dos Estados Unidos dá uma média que você gasta 5 vezes mais do que os 100 milhões de trabalhadores. Se você considerar só os 40% ali, os 40 milhões, aí isso aí já é 2 vezes mais. Então, mesmo aqueles 26% estão gastando menos do que se gasta na Europa e nos Estados Unidos em EPIs. E muitas vezes, eu acredito até porque, quando eu entrei há 32 anos aqui na Animaseg, existia uma política contra o EPI. Até hoje ainda tem alguma coisa, melhorou muito isso. Mas tinha muitas pessoas, fiscais e profissionais falam assim, não, a empresa usa o EPI como paliativo do que ela realmente deve fazer. E pode até existir isso também. Mas se a gente pensar que 60% dos trabalhadores brasileiros não trabalham numa empresa formal. Não tem um técnico de segurança. Não tem um técnico de segurança, não tem nada. Esses 60 milhões aí, não é que eles não usam EPI, eles não usam nada. Tem a pirâmide. A hierarquia das proteções, né? Se ele não usa nem EPI, obviamente ele não usa EPC, obviamente ele não tem técnicas de engenharia, ou seja, não tem nada. Esses 60 milhões não tem nada. Então, se fosse... O EPI seria uma das poucas coisas que realmente está disponibilizado para esse trabalhador. A gente tem que estar trabalhando para falar, olha, qual é o EPI certo, que é esse outro projeto nosso, o que você deve fazer, e não só para os técnicos de segurança, mas falar para a população em geral. O mercado brasileiro, você me perguntou do mercado brasileiro, o mercado brasileiro tem muito que crescer, inclusive mudar o foco, porque se a gente quiser diminuir o número de acidentes, se você pega o número de acidentes que tem no Brasil hoje, e a gente pega o número e acha alto, né? Que 600, 700 mil por ano, né? Por ano, esse número é ridículo, é muito baixo. Ele é tão baixo que se você, nos Estados Unidos, a cada 100 mil trabalhadores, você tem 2.500 acidentes. Aqui no Brasil são 700, ou seja, nós gastamos 5 vezes menos e nós somos 5 vezes mais eficientes do que eles. Pô, nós somos muito bons, né? Alguma coisa está errada. É porque... tem muita subnotificação também, né? Não, é porque, primeiro, esses 60 milhões não notificam para ninguém. Sim. E os outros... falando dos 40 milhões que você... Agora, não, os 60% não notificam ninguém. E os 40% tem subnotificação. Ou seja, esse número 700 mil é importante para a gente saber se está subindo ou se está descendo, mas é uma amostra... que não é real. Que não é real, certamente não é real da realidade brasileira. O IBGE em eu tenho esse número só, não tenho mais recente, mas em 2003 fez um levantamento, em vez de fazer pelas CATs, fez através de quem chega no hospital. Deu 5 milhões ano. 5 milhões ano. 5 milhões anos... Quase 8 vezes mais, né? 8 vezes mais do número que se fala. Então, quando a gente fala, não, o Brasil, tal, tem 700 mil, que absurdo. Porque os números são com base na carteira assinada. Então, se a gente tem o dobro, no mínimo, você falou 60% a 40%, estou falando, vamos lá, no mínimo o dobro. Então, se nós fosse computar os trabalhadores não carteira assinada, nós teríamos que ter pelo menos 1,5 milhão, 700 mil vezes 2 é 1,5 milhão. Isso se a qualidade de proteção que é dada para os 40 fosse igual, que não é. Porque é muito mais precarizado o trabalhador, claro. Que vai informal, ele está se submetendo a riscos que não existe sem qualquer proteção, né? Qualquer proteção, ele nem sabe que não está protegido. Verdade. Então, há uma necessidade de melhorar, digamos, ampliar digamos, o alcance, né, Eu acho que o governo deveria tirar o foco do CLT. Tem que ampliar. Universalizar, né? Universalizar e entender que o Brasil, não existe um Brasil só, existem vários Brasis. Claro.
tem o trabalhador informal, que é uma quantidade muito grande, tem o trabalhador que trabalha em micro e pequenas empresas e tem o trabalhador que trabalha em grandes empresas. Por enquanto, no meu entendimento, o governo só fala para Médias e grandes empresas. E a ideia do projeto EPI Certo, Raul, você já mencionou, é exatamente na qualificação da seleção do equipamento a ser utilizado para proteger o trabalhador. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Bom, tem a ver com esses números todos que eu falei, claro. Então, a primeira coisa, a gente sabe que os profissionais de segurança, não estou falando mal dos profissionais, mas vamos dizer, a formação desses profissionais não está focado em EPIs. Lembre que eu sou da área de EPIs. Então, pode ser que eu proteja mais o EPI. Então, é o seu papel, você é o meu papel, da, né? da associação que define então, as duas entidades. Dentro da formação deles, eles não têm a qualificação para dizer qual é o EPI adequado para que deve ser usado em cada situação. Então, ele aprende na prática, depois que ele se formou, depois que ele começou a trabalhar, que ele começa a aprender com o dia a dia, ele começa a aprender. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o EPI que é dado para o... Aliás, vou voltar na pergunta anterior, que tem a ver com isso daqui também. O EPI que é dado para o trabalhador, geralmente, se ele está em média e grande empresa tal, aí eu já estou criticando média e grande empresa, a empresa vai comprar o produto, o melhor, o mais adequado ou o mais barato. Então, já temos um problema aí. Porque muitas vezes a seleção do produto não é pela qualidade do produto, e sim pelo preço do produto. Preço mais baixo. Preço mais baixo. E isso daí é um círculo vicioso, porque a empresa que faz um produto bom, ela vai numa concorrência, vai numa coisa, e ela perde para aquele que fabrica um produto de qualidade menor. Ele vai na próxima perna, na próxima perna, na próxima perna, de repente ele falou, preciso fazer alguma coisa. Ele vai começar a fazer produtos com menos qualidade para competir com Para poder competir, senão ele sai fora do mercado. Então, nós estamos é um círculo vicioso, né? Um círculo vicioso. E a gente está falando do EPI certo, né? Estou misturando as coisas, mas se a gente está falando do EPI certo, bom, para você dar o EPI certo, você tem que ter conhecimento. Quando a gente pega um tipo, dependendo do tipo de EPI, então, por exemplo, calçado. Tem vários tipos de calçado e várias especificações, mas não é tão complexo quanto uma proteção respiratória. Sim. Se você vai dar um equipamento de proteção respiratória, você precisa ter muito mais conhecimento do produto do que o calçado. O calçado você pode dos agentes que tem no ambiente, o grau de contaminação, uma série de coisas para escolher que tipo de proteção eu vou adotar para aquele trabalhador, né? E aí, quando eu falei dos 26%, eu estou falando dos 26% de EPIs que são dados para os trabalhadores e que a gente tem um potencial muito grande. Se você dividir por área, se você falar de calçado, o meu número é mais próximo de 40%. Ou seja, 40% em dos vez trabalhadores recebem... 40% recebem um calçado. Não estou dizendo que é o certo ainda, mas 40%. Se você falar de proteção respiratória e comparar o mercado... Você pediu a comparação mercado internacional. Com o mercado internacional. E eu falei que é de 5% a 6%. Se você comparar só proteção respiratória... O nosso número é ridículo. O que a gente... É bem menor que os 5%. É bem menor do que os 5%. Se você comparar calçado, não. Calçado já está... provavelmente vai ser maior que 5%. Maior que 5%. 5%, 6% é a média do... Então, isso tem a ver porque, na verdade, o Brasil tem uma lei que obriga o empregador a fornecer o EPI. Nos Estados Unidos ele não tem essa obrigação. O trabalhador vai numa loja e ele compra o calçado dele. Então, isso tem a ver também com esse tipo. E às vezes ele não compra. É diferente. É diferente, forma, né? Mas também se acontecer alguma coisa, sim, fecha uma empresa. Sim. Fecha uma empresa, porque ele não pode deixar um trabalhador que não... Ele dá o dinheiro para o trabalhador vai lá e compra ele mesmo. Mas depois, se der algum problema... Na Europa já é um pouco diferente. Na Europa é mais próximo da gente. Cada país tem o seu jeito de... Perfeito. Mas, de qualquer forma, se você comparar área de proteção respiratória
nos Estados Unidos, e comparar o que se usa de equipamento de proteção aqui, é uma distância bem grande. Então, o uso. E aí, quando a gente faz a pergunta, bom, está usando o equipamento certo? Aí nós precisamos... Porque muitas vezes o que os profissionais das empresas fazem, a pergunta é que se o equipamento tem CA. Se tem CA... Uma coisa é ter CA, que é uma obrigatoriedade de todo equipamento de proteção individual ter o certificado de aprovação. O que tem que ser levado em conta, além de ter CA, é a aplicabilidade daquele EPI no risco. A qualidade. Mas a aplicação, digamos, eu tenho um risco que tem a necessidade de um tipo de proteção e aquele CA, inclusive, existe dentro da embalagem, lá, uma especificação. Eu acho até um pouco confuso aquela embalagem, lá, aqueles códigozinhos, grau de proteção, risco tal, né? Mas, assim, para um leigo é bem complicado, né? Mas, É aí que entra o EPI certo. Que a nossa ideia do EPI certo é você treinar, que nem quando você vai numa farmácia, treinar o cara que vende, porque vamos imaginar, nesses 60% aqui, quem vende, onde ele compra? Ele vai numa Leroy Merlin, uma grande loja. Uma grande loja, vai lá e olha, eu quero o protetor, eu vou usar... Quem está vendendo também não sabe. Então, Sim. ele falou, olha, eu quero um protetor respiratório porque... Eu quero uma máscara para proteção de... Uma máscara. Aí ele falou, bom, tem essa aqui, uma PFF que custa R$2, e tem essa daqui que custa R$15, R$20, R$30. Qual que você quer? Bom, claro, o cara leva a de 2. Ninguém contou para ele que aquele lá não serve para produto químico, por exemplo. Sim. Ele vai lá resolver o problema. Ele tá Mas usando... tem CA. Tem CA, Tem não, CA. porque o CA... Tem a especificação dele Todo lá. EPI tem CA, deveria ter. Tem alguns que não tem, mas digamos... não, alguns mas que não tem, não. Não, todo EPI, não deveria estar no mercado. Por lei, tem que ter CA. Tem que ter CA. Tá. A Animaseg, inclusive, está brigando nesses assuntos, porque algumas plataformas que vendem EPIs... Plataformas internacionais que vendem produtos importados diretamente têm aprovação, então estão ilegais no Brasil. Né? Pode até ser um produto bom, mas a gente não sabe se é bom, se é ruim. Normalmente a pessoa compra pelo preço, né? E toda a legislação que a gente tem aqui é passado por cima. E hoje em dia, outro dia, até uma empresa da Abraseg me mandou uma foto, né? Ele estava numa loja, tirou a foto de um produto chinês, sem CA, sem nada, sendo vendido numa loja. Quem está fiscalizando? Perfeito. Mas vamos voltar para... Eu falo de vários assuntos. Não, tem todos sem relação. Mas se faz essa confusão, primeiro assim, não pode usar no Brasil, nenhuma empresa pode fornecer EPI sem CA, isso é ilegal, isso é passível de ações, né? Multas e uma série de coisas. Mas o que também deveria ser levado em conta é que ele não deveria fornecer um EPI para uma condição de risco específico que aquele EPI não atende. Também ele está quase fazendo cometendo o mesmo erro. Vamos dizer, o resultado... Sim, porque o trabalhador não vai ser protegido. Não vai estar protegido. E pior, ele vai imaginar que está sendo protegido. Exatamente. O trabalhador está ali usando uma máscara, vamos dizer, para partículas, né? Volantes e tal. E tem um risco químico. Partícula... Vamos lá, vou dar uma situação bem clara. E o risco é químico. E aquele químico está entrando ali, normalmente, no sistema respiratório do trabalhador, sem qualquer proteção, porque aquela máscara não foi feita para isso. Eu vou só fazer uma parte. Na época da pandemia, foi uma festa até de informação errada que a própria imprensa passava. Sim. Então, por exemplo, confundir um respirador, que é uma máscara PFF, o pessoal falava que era N95, né? Sim. N95 é uma nomenclatura americana. Nem é a nossa nomenclatura. Sim, que é a PFF. A nossa seria a PFF2, que é a correspondente. Então já se falava errado. E segundo, confundia isso com máscara cirúrgica. Que é para proteger o paciente.
Ele protege né? o paciente. Para não contaminar o paciente com a... E a pessoa que está falando está espargindo Sim, gotículas. eu não ele tá- vou que tá- falar e vai cair partículas minhas dentro então, do... tá. Agora, ele não é um respirador. Ele não é protege- aberto. Não sei se Não pessoal- protege a pessoa que está usando. Não, ele é aberto. Então, quando você respira, o ar vem pelo caminho mais fácil. Claro. Então, a máscara está aqui. Então, se vem alguma coisa aqui, só que ela é aberta aqui, você respira, você está O respirando, ambiente de trabalho contaminado vai entrar por aqui. vai entrar por aqui. né? E todo mundo usou máscara cirúrgica para tudo quanto é lado. Até hoje se usa máscara cirúrgica quando... Tinha umas máscaras bonitas de crochê, né? Que era uma coisa muito bonita. Não, mas, ou seja, a gente está falando de EPI certo, a pandemia mostrou Sim. a falta de conhecimento ampla, geral e restrita do sobre o assunto. tema, exatamente. Que é um EPI que não é nem tão complexo assim. Não. Olha, Sim, se você vai sim, usar um sim. respirador, ele tem que ter vedação. Sim, exatamente. Ou um médico falando em grande rede, com barba, que você também tem barba. Sim. Quem tem barba, o ar entra pela barba, então não pode usar barba. E era ele que estava orientando. Esse médico dava orientação sobre os respiradores. Ou seja, isso mostra uma coisa simples, mesmo assim, Mas é que é uma complexa. pandemia geral. Não teve uma boa solução de informação, né? Isso. Imagina os outros todos os EPIs, cada um com as suas características, vestimenta de arco elétrico, fogo repentino, agrotóxico. Cada situação é uma situação. E para isso existem os profissionais de segurança, os técnicos de segurança, os engenheiros, os médicos, todo mundo que vão olhar o ambiente, identificar os riscos e prescrever as soluções. E uma das soluções é o EPI. Mas não adianta eu prescrever, usa máscara, se a máscara não está adequada àquele risco, né? Isso vale para tudo. Então, o projeto EPI certo é exatamente trabalhar nessa informação. Isso. Você chega no... Eu usei a Leroy Merlin, mas uma grande rede de varejo. De varejo lá, você chega lá, pelo menos outro dia, eu até contei esse exemplo, outro dia eu fui comprar um exaustor. O que eu entendo de exaustor? Nada. Sim. Aí eu vi os exaustores lá, falei, será que isso aí serve para o que eu estou querendo, tal, não sei o quê? Eu perguntei para o vendedor, ele me veio e me explicou, olha, esse é para isso, esse aqui, tem o exaustor, tem o outro que só recicla o ar. Tá? Aí eu cheguei à conclusão, falei, não, o que eu preciso é esse daqui, fui lá e comprei o produto certo. Teve uma orientação. Eu tive uma orientação. Sim. Eu cheguei lá e tive uma orientação. Em qualquer uma dessas lojas, quem orienta o EPI certo? Quem orienta? Fala, olha, o que você vai fazer? Eu vou mexer com um produto químico. Vou aplicar no chão, um produto químico. Então, esse daqui de R$1, R$2, eu estou falando R$1, porque... Sim. Não serve, você tem que comprar o de 30, 35, 40. Não, isso vai fazer... Não, então não é só isso, aí é mais grave ainda. Você não pode usar nenhum desses daqui. Tem que ser o respirador, outro tipo de respirador. Mais complexo daí, né? Entendeu? Não tem quem oriente. Aí você está falando digamos, do informal, do trabalhador da pequena empresa, da pessoa... vai fazer uma reforma na casa dela, vai fazer uma pintura, essa pessoa também precisa de EPI, né? Claro. Então, esse mercado, ele está totalmente abandonado no sentido dessa informação, né? As pessoas vão lá, a maior parte das pessoas não compra nem EPI. Vai fazer uma pintura na casa dela, não vai usar máscara, não vai usar, né, luva, não vai... Mas deveria, mas ela deveria usar o adequado. Uma vez eu a loja que vai vender a tinta teria que estar preparada também para vender a luva, para vender a máscara, para vender o óculos, né? Porque vai ter pintura. Vamos imaginar que o cara é pintor, né? Eu estava uma vez conversando num tipo de entrevista também com uma especialista da área de cremes. Creme protetor também é EPI. Sim. Não o creme UV e nem o creme e nem o repelente de mosquito. Isso aí a Animaseg está brigando ainda para que vire EPI. O conceito seria de um EPI, mas legalmente... Ele é um EPI. É um EPI. É um EPI, mas não é reconhecido pelo Ministério. Reconhecido, mas legalmente é reconhecido.
Mas a gente não está falando disso, a gente está falando de um creme de barreira. Creme de barreira que você vai mexer com óleo, você passa o creme na mão, tal. Em vez de usar uma Tem luva, suas limitações, obviamente, como todo EPI tem limitação. Claro. Depois podemos falar até de protetor auditivo, que eu acho que é bem interessante. A pessoa que era especialista estava me explicando. Tal. Eu falei, bom, então isso daí pode ser usado por todo mundo. Alguém que está lavando uma louça poderia usar isso para proteger dos produtos químicos que ela está usando lá. Sim. Não, perfeitamente. A pessoa falou. Bom, então, para aqueles que estão nos assistindo, onde ela pode comprar isso daí? Aí ficou 3 pontos. Porque o foco da indústria de EPIs é na indústria. Claro. E uma venda direta. A venda direta não está. Não está na Leroy Merlin, que você falou. Não está na Leroy Merlin. Então. Até deve estar, né? Até deve estar. Né? Hoje em dia talvez até tenha, mas não é toda a loja que vai ter. E nem sabe se alguém explicar para que serve. Exato. Então, nós temos essa lacuna. O B2C, a proteção individual do consumidor, o B2C, né, da empresa vendendo para o consumidor direto, e não para a indústria, que é o processo tradicional, ele ainda é muito ruim, né? No sentido de esse consumidor ele não tem aonde buscar essa informação. Então, esse é um projeto que o EPI Certo está desenvolvendo. Né? E isso daí interessa também para os fabricantes de EPIs, porque vai ampliar o mercado deles. Claro, amplia o mercado, qualifica a venda, às vezes melhora, porque porque muitas vezes a pessoa usa um EPI errado e esse EPI, pelo risco, ele acaba estragando mais rapidamente. Porque você falou de proteção respiratória, que é uma coisa que talvez não vai aparecer, mas vamos pensar numa luva que não seja adequada para o risco, né? Uma luva para risco químico que eu vou usar para um risco abrasivo. Ela vai se destruir em pouco tempo. Não, senão você... Depende vai durar. Então depende do produto químico que você está mexendo. Não serve. O produto químico, às vezes... Está usando luva? Está usando luva. Tem CA, mas não é para aquilo que... O químico, mas não é esse químico, né? É muito complexo. Então, é fundamental o papel da identificação do risco, né? Do conhecer... Obviamente que o cara, quando vai fazer uma reforma na casa dele, vai pintar um quarto, né? Ele não tem que ser um especialista em segurança, um técnico de segurança, mas ele pode saber que tinta que ele está usando, que solvente ele vai usar para limpar o pincel, essas coisas. Ele pode saber isso e usar essa informação na hora de comprar o EPI. Uma das coisas do EPI Certo, eu estou falando, o EPI Certo a gente não colocou na rua ainda. Sim, é um projeto que nós temos desenvolvido. Mas, por exemplo, o cara que está vendo, a empresa que faz a tinta, tinta base óleo, base água, ele tem que falar, olha, para você usar, você tem que usar aquele EPI. Tem que estar esse é o nosso ideal, né? Informação de uso do informação produto, de uso, né? Do produto. Claro. Olha, você está mexendo... Isso é ESG que a gente está falando, você falou do ESG, né? Isso é ESG. As empresas que vendem determinado produto têm a responsabilidade de vender o seu produto, orientando a pessoa a não ter um problema que a pessoa... A gente está falando aí, você falou de limpeza de louça, né? Você falou, né? Usar o creme para limpar a louça. Hoje em dia tem produtos químicos aí que tem problemas, causam problemas tem pessoas com problemas nos dedos, porque perde a sensibilidade. Uma pessoa que lava muita louça e está usando, dependendo do produto que usa, ela sofre bastante com isso, né? Isso é um consumidor individual, mas também é um consumidor de EPI. A parte de ESG, quando a gente pensa no ESG, a gente pensa no S, isso estaria no S do ESG, né? Que é o que está afetando o trabalhador do social, com relação a isso. Mas as pessoas, quando pensam no ESG, pensam na parte ambiental, né? Como vai ser o descarte. Só que não é só isso, né? São vários fatores que têm que ser verificados para poder usar qualquer produto do mundo, em específico os EPIs. Específico não, em particular os EPIs também. Raul, nós tivemos recentemente uma decisão que revogou uma decisão lá do Supremo, nosso Supremo, né? Sobre o uso de atenuação para efeitos adicionais de insalubridade, o não efeito, né, do protetor auditivo a eficácia, né? A eficácia, né? Então, assim,
a decisão do Supremo dizia que sim, não adianta fornecer protetor aditivo, porque fornecendo ou não fornecendo, a empresa vai pagar adicional de adicional de responsabilidade. Isso foi uma coisa bastante contestada. Obviamente, a gente sabe que muitas empresas fazem de conta que fornecem, fazem um trabalho ruim, mas as empresas que fazem um bom trabalho, têm um PCA, um programa de conservação aditiva adequado, treinamento dos trabalhadores e tal, elas estavam no mesmo entendimento de uma empresa que ou não fornecia o protetor ou fornecia e não fazia treinamento e tal. Recentemente, então, tivemos uma volta, né? Só que de outro Sim, uma decisão do STJ. STJ e não no STF, né? Mas, de certa forma, isso foi resgatando uma questão técnica importante para a área de EPIs, dos protetores auditivos. É que existe o que está escrito na legislação, existe a decisão que foi lá do STF de, se não me engano, 2014, né? E existe o que se vai falando depois. Então, se colocou em dúvida a eficácia especificamente do protetor auditivo. Naquele caso lá, e a decisão do STF diz que... Era uma ação lá de Santa Catarina, que originalmente começou... Que o simples fornecimento do EPI... Aí, no caso, não era do EPI, era que é um EPI também, Sim. mas do protetor auditivo. Sim. Simples fornecimento não significa que você está protegendo o trabalhador. Perfeito. Que, de certa forma, está certo. Porque, como a gente está falando da complexidade da compra do EPI, existe também como usar o EPI. A forma que você usa, a forma que você, no caso do protetor auditivo, você coloca o produto. Só pegando uma imagem que é de respirador. Então, o respirador... A história da barba que você falou, né? Eu vou fazer não pode ter barba. Fornecer, não pode ter barba e pronto. Não pode ter barba. Trabalhador de barba não pode usar. Então, se tiver aqui uma situação, ou eu corto a barba, ou eu não entro. Ou você não entra, não está qualificado para trabalhar. Exatamente. Então, tem algumas coisas que têm que ser feitas. Só que, como consequência daquela decisão do STF, houve um entendimento da Previdência. E nesse entendimento da Previdência, eles resolveram taxar, cobrar de todas as empresas que tinham um ruído acima de 85 dBs, para os funcionários, independente de estar usando ou não estar usando o protetor auditivo, falando que o EPI não era eficaz para proteger do ruído. Bom, antes de começar, qual equipamento, seja lá de qualquer área, que serve, que se você não seguir as regras... Vai funcionar? Nenhum. Todos os que existem, essa caneta aqui, se eu usar sem apertar o botãozinho aqui, ela não vai funcionar. Sim. Então, cada produto tem as suas regras. O protetor auditivo, tem vários tipos de protetor auditivo, mas vamos simplificar. Tem o de concha, que é mais simples, você só coloca, e tem o de inserção. E você tem que usar durante... Se está num ruído acima de 85, você tem que usar durante todo o tempo. Você não pode, estou cansado, não estou cansado. Sim. Você tem que usar durante todo o tempo. O de inserção, você tem que saber como colocar. Tem que lembrar que cada canal auditivo é diferente. O meu é diferente do teu, que é diferente Então, ele precisa ser colocado da forma certa e ele tem que estar adequado ao seu... Então, a empresa não basta pegar... qualquer entrega, vamos dizer, o de inserção, entrega para o trabalhador e está resolvido o problema. A gente concorda com isso, claro. Se você compra um carro, você tem que aprender a dirigir. Não, e dependendo do protetor, ele não é suficiente para o ruído, que você manda ele elevado. Eu estou entrando no mérito. Sim. E treinamento é importante. Treinamento é importante. O PCA, né? O Programa de Conservação Auditiva, que tem que ser desenvolvido por quem usa EPI auditivo. E tem que ser acompanhado. O trabalhador precisa ser acompanhado. Ele está tendo perdativa, não tem... Exatamente, e audiometria para fazer o monitoramento disso. Tem que fazer um monitoramento. Então, foi colocado no mesmo balaio, no meu entendimento, quem cuida e quem não cuida. Os dois pagam. O que não é justo. O que não é justo, e você está incentivando ao contrário, é um círculo vicioso. Não precisa cuidar. Se eu pago de qualquer jeito, por que eu preciso cuidar? Exatamente. Então, em vez de você trabalhar pela proteção do trabalhador,
você está trabalhando ao Eu contrário. passei a pagar uma conta então eu não preciso mais proteger o trabalhador, já que eu já estou pagando, né? Então, Aí tem a legislação contra- trabalhista, tem a legislação previdenciária, uma não fala com a outra, Sim, sim. tem vários problemas aí no meio. Mas, falando como governo, Sim. você não está incentivando a Mas proteção. a previdenciária é muito mais custosa nesse aspecto do que uma trabalhista. E aí você fala, não, o protetor auditivo não é eficaz. Puxa, no mundo inteiro é, por que aqui no Brasil não é? Na Europa, que eu falo que gasta-se... Porque o Supremo disse que não era. Porque disseram que... Não, disseram que... Até se você ler exatamente o que o Supremo disse, ele não diz exatamente isso. Em outras palavras. É que colocou em dúvida... Sim, sim. Colocou em dúvida uma eficácia. E aí você fala, não, depende do nível de ruído, você precisa usar o protetor que seja adequado. A, B ou C. A, B ou C. É o EPI certo também, né? Vai Que é o EPI certo. O Brasil, isso não sei se quem está nos ouvindo sabe, mas na área de proteção auditiva, comparando com outros países, estou falando, não sei, um problema que só tem um laboratório que faz ensaio, poderia ter mais, tal. Temos problemas nesse sentido de capacidade para poder. Só que nós fazemos o ensaio numa norma que não é feita no mundo inteiro. É uma norma que simula o problema. Lá fora, quando você pega um protetor auditivo de 25 dBs, na prática, ele não dá 25 dBs. Sim, dependendo de quando ele for colocado. Dependendo, então, ele tem um número. Aqui no Brasil, o número, você pode ver vocês podem ver que que lá fora dá... É o NRR, né? SF. NSF. Que é Subject Fit. Ou seja, pega-se 20 trabalhadores que não sabem... Não são trabalhadores, 20 pessoas que não sabem como colocar. Eles leem o manual de instrução. É assim? E tentam colocar... Primeiro mede qual é a... Faz uma audiometria da pessoa. Depois ele lê como que é feito. Coloca, segundo que... Ninguém fala nada com ele. Segundo que está escrito. Ele coloca e é feita a audiometria novamente. E, realmente, aquele que dava 20 dBs... dá 7, 8, 10. Mas atenuou uma parte. Porque atenua uma parte, porque é feita uma média de todos os trabalhadores. Eu falo trabalhador, mas são pessoas que não têm conhecimento. Os pesquisados, né? As pessoas pesquisadas. As pessoas que estão fazendo lá. Teste. E aí sai um número 7, 8. Lá fora dá 20. E aqui dá 7. Então, Por se quê? eu tenho lá 80 decibéis, ele passaria para 73, né? A nossa norma tenta simular. Essa norma existe lá fora, mas não é aplicada. A questão do uso, talvez não tão perfeito do EPI. Do EPI. Então, aí, claro, se você tem 100 dBs, Sim. se você usar um de 7, você não vai chegar abaixo de 75. Então, você tem que primeiro saber como escolher o protetor auditivo. Em alguns casos, até Você falou que eu sou do CB32, né? Nós temos uma comissão de estudo do CB32 específica de proteção auditiva. Então, nós estamos pedindo para o Ministério do Trabalho considerar dupla proteção. Por quê? Em alguns casos, precisa usar um protetor de inserção e usar... mais um fone... e usar um outro um abafador. Abafador. Para você aumentar e poder entrar em alguns... É tudo científico, não é chutado. Sim, sim. Então, nós estamos pedindo para que a dupla proteção também seja considerada como uma proteção, uma forma de Há situações em que tem que ter essa mescla de duas formas de proteção, né? Isso é a tecnologia e, digamos, a avaliação do ambiente, que é fundamental, e o uso da melhor proteção para aquela situação. Então, a pergunta, o EPI é que a gente fala do EPI, mas o protetor auditivo, que é um EPI, é eficaz se ele for utilizado da forma correta, dentro do que ele pode fazer, ele é eficaz. Claro. Agora, se você... Aí entra o EPI certo, entra tudo o que a gente está falando, né? Agora, se você dá você joga um montão de protetores auditivos que muitas vezes não serve, o cara não tem a opção, tem que colocar aquele de qualquer jeito. Não tem treinamento. Não tem treinamento. Aí ele não é eficaz. Mas aí... Tira no meio do trabalho porque não... Né? Aí eu falo, qualquer
não é EPI, qualquer produto que você compre, você tem que usar dentro da capacidade, dentro das possibilidades dele. Prever o funcionamento. Você falou da caneta, né? Que se não botar a tampinha para apertar o botão, a caneta não vai funcionar. Você compra um carro, o carro é perigoso, porque ele pode matar gente. Sim. Você põe um cara lá que não sabe usar o carro, sim, ele mata 3. Exatamente. O carro é eficaz ou Faltou treinamento, preparação, cultura. Não, o problema não é do carro, é da pessoa que está usando. Ou da pessoa que está oferecendo aquilo ali. Eu estou dando o exemplo como um caso, mas é para tudo, né? Isso é para tudo na vida. Então, o EPI, em geral, e o auditivo, em particular, ele é eficaz, sendo que você tem que treinar o usuário, você tem que dar o EPI adequado, você acompanhar, ver se está resolvendo. Se ele está fazendo audiometria, uma série de aspectos. Né? É o PCA, né? O Programa de Conservação. É o Programa de Conservação Auditiva. O Programa de Conservação Auditiva dá o caminho para isso. Então, a gente tem que incentivar, na minha opinião, que as empresas sigam o Programa de Conservação Auditiva. Se estiver seguindo isso, é justo que elas não paguem um adicional de insalubridade, porque elas não estão expondo o trabalhador a um agente. Esse é o conceito. Né? Então, se eu faço certo, tenho como comprovar isso, a justiça tem que entender isso como uma coisa positiva e não nivelar todo mundo está errado e quem faz direito acaba sendo penalizado por... Você está incentivando para que todo mundo faça errado. Raul, muito obrigado por esse bate-papo aqui, foi muito bom conversar com você. Por favor, algum comentário final aí. Queria te agradecer, então, pela disponibilidade. Nós tinha tantos outros assuntos para falar, mas em algum momento a gente volta a conversar com você para falar um pouquinho de outros aspectos do EPI brasileiro, da proteção ao trabalho no Brasil. Eu agradeço a oportunidade de conversar com você, é um prazer conversar com você. Estou disposto a falar de vários outros assuntos, porque você pode ver que eu me empolgo quando eu falo de um determinado assunto. Apaixonado pelo tema, né? É muito bom. Então, tem... Cada um dos casos aí, nós temos as comissões... A Animaseg, ela dá infraestrutura para funcionamento da ABNT CB32. Então, existem 25 comissões de estudo do CB32, cada um estudando... O EPI específico. A norma do EPI, as normas técnicas do EPI. Depois nós temos em torno de 16 comissões, a gente chama Comissão Técnica de Estudos Normativos, que é um grupo também qualificado, muitas vezes os mesmos que atuam nas comissões de estudo também fazem parte do Comitê Técnico de Estudos Normativos, que aí não é da ABNT, é nosso, para estudar todos os problemas que envolvem aquela situação. A gente põe os maiores especialistas para discutir um assunto. Então, por exemplo, de altura, só dando como exemplo, eles deram parecer se pode usar o trabalhador com mais de 100 quilos ou menos de 100 quilos, qual é o impacto. Eles deram a sugestão para não ter talabarte sem absorvedor de energia, isso aí já foi implementado. Foi uma sugestão que saiu do nosso CETEM aqui, que para você trabalhar em quedas, né? Você precisa ter, o talabarte tem que ter absorvedor de energia. Sim. Então, cada caso, no caso do respirador que a gente falou, da PFF, essa comissão sugeriu que fosse feito ensaio de penetração. Ou seja, tem vários, e nós estamos trabalhando em várias... Cada EPI é um mundo. Cada ramo, né? E tem os seus especialistas. Então, quando você perguntou se eu sou... Eu não sou, eu sou só superficial em todos. Sim, porque você é um generalista de EPI. Generalista. Então, conhece um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um. Agora, quando vai discutir altura, nós temos... tem os especialistas em altura. Tem os especialistas em altura. Vai discutir creme e proteção. Cada área é uma área e nós temos áreas para tudo. E também temos os grupos setoriais que reúnem os fabricantes. Os fabricantes de calçados, fabricante de creme, fabricante de vestimenta. Então, a Animaseg atua com todas essas comissões. Muito bom. Raul, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer conversar contigo. O prazer foi meu e estou sempre à disposição. Ok. Pessoal, estamos encerrando o Proteção Tendências, que hoje ouviu o engenheiro Raul Casanova Júnior.
diretor executivo da Animaseg, diretor executivo da Abraseg e superintendente do CB, Da BNT CB32. da BNT CB32. É isso. A gente volta semana que vem com mais um Proteção Tendência. Até lá. Tchau, tchau.